Shabbat Shalom Lekulam, Haverim Shabbat Shalom a todos, amigos, Baruch Hashem. Ahar, Sohram Tovim Lekulam. Boa tarde a todos, amigos, Baruch Hashem. Vamos iniciar agora o estudo aprofundado da Parashá de hoje. A Parashá da semana é Shmini, ok? Quero convidar a todos a abrirem comigo no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 9, Perek 9, versículo 1 em diante. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos começar, obviamente, pela introdução do estudo aprofundado da Parashá de hoje, que é sobre o nome da Parashá. Porque o nome dessa Parashá denomina-se Shemini. À primeira vista, o começo de nossa Parashá parece pertencer ao final da Parashá anterior, final da porção da Torá anterior, da semana passada, pois o final de Parash Tzav, da Parashat Tzav, descreve os primeiros 7 dias de consagração do Mishkan, no tabernáculo, e o começo da nossa Parashá de hoje descreve o final. O 8º dia de consagração, quando a presença divina finalmente desceu no Mishkan, no tabernáculo. Irrompendo essa história para começar uma nova Parashá, uma nova porção da Torá, a Torá, a instrução divina, parece indicar que o 8º dia, embora aparentemente uma mera continuação dos dias anteriores, teve de fato um caráter totalmente diferente. Assim, o relato sobre o 8º dia, Shmini, deve começar um novo capítulo. Como existem 7 dias na semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então, 8 representa aquilo que está além do mundo, o reino espiritual mais sublime que desafia qualquer interação com a mundanidade. Sendo verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o finito. E é essa a compatibilidade fundamental entre 7 e 8 que a Torá se refere, colocando Shemini em uma Parashá à parte. A Torá está nos ensinando que 8, tem um valor numérico 8, ok? Que significa infinito, eternidade, e também divino. E 7, que é mundano e físico, não podem se misturar. Isso quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho. Mas Deus e seus mandamentos, suas mitzvot, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre a matéria e o espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma provável fusão de opostos. Aquele objeto físico cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina. Assim, os 613 mitzvot, as 613 mandamentos, são, na verdade, 613 pontes entre 7 e 8. Por conseguinte, é através da observância destas mitzvot que a presença de Deus torna-se visível dentro desse mundo físico, com a verdadeira e completa redenção, como o 8º dia da consagração, quando a glória de Hashem apareceu para todas as pessoas. Cerca de milhões de pessoas testemunharam conjuntamente o recebimento da Torá, o aparecimento da Shekhinah na tenda de Moshe Rabbeinu. Ok, amigos? Então, a Parashá nomina-se Shemini porque significa 8º, ok? Nós aprendemos aqui sobre alguns aspectos de valores numéricos, principalmente do valor numérico 7, que representa a perfeição, mas ainda é uma perfeição ligada ao mundo de Asiá, ao mundo das ações. Apesar de ser um número de perfeição, possui um valor numérico, um simbolismo ainda ligado ao Lam Hazé, ao mundo presente. Somente no 8º nós teremos a total eternidade, ok? Representação do número 8. Por isso, no 8º dia é feito a Brit Milá, a aliança de palavra, que vulgarmente é conhecida em português como circuncisão. E quando nós falamos circuncisão, nós perdemos completamente, em termos de literatura hebraica, nós perdemos completamente o real significado da Brit Milá. A Brit Milá ela não é somente um procedimento cirúrgico. Como eu disse antes, o significado da expressão Brit Milá
é a aliança de palavra. Ela é representada pela circuncisão dos homens, obviamente. Mas, sobretudo, é uma aliança, um pacto de palavra de Hashem conosco, homens da casa de Israel e da casa de Yehudá, ok? Então, quando nós falamos apenas circuncisão, nós estamos apenas transmitindo o valor cirúrgico, apenas o aspecto médico, mas Brit Milá é a aliança de palavra. Então, antes do processo cirúrgico, nós temos um contrato com Hashem. Vamos lá, meus amigos. Vamos às questões clássicas da Parashá de hoje, que mais uma vez está pegando fogo. Questões clássicas sobre o que falava Moshe no versículo 6 da Parashá de hoje. Segundo o Siforno, de abençoada memória, Moshe estava se referindo à inclinação das mãos a Simchá, na oferenda de Hatat, na oferenda de desvio de Torá, na oferenda de pecado, portanto, comunal, e na oferenda queimada. A Simchá é um ato de imposição de mãos, ok, pessoal? Existe a Simchá no momento onde o Rav, o Rosh da sinagoga, ergue a imposição de mãos para outorgar autoridade a algum indivíduo da sinagoga, da comunidade, transformá-lo num shaliach, nomeá-lo um shaliach, um mensageiro oficial da sinagoga, um rosh, qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de ofício numa sinagoga é feito através de uma imposição de mãos. Então isso é o ato da semichá. Não é shemichá, é semichá, com sim e não com shin. Segundo Ibn Ezra, no versículo 6, Moshe estava se referindo às ordens dadas no versículo 2 e 4, de que o povo de Israel deveria trazer animais. Segundo Ramban, ou seja, Rabi Moshe ben Nachman, depois de o povo de Israel trazer os animais apropriados para serem sacrificados, nos versículos 2 e 4, Moshe continuou enfatizando que eles deveriam ser oferecidos na ordem correta, conforme o versículo 6. Por que Moshe precisou dizer, aliás, segundo Targum Yonatan, Moshe estava falando para o povo de Israel que eles deveriam se libertar de sua má inclinação para que a presença divina habitasse entre eles. Por que Moshe precisou dizer Aaron, seu irmão Arão, para se aproximar do altar do Mizbeach? Segundo Rashi, porque Aaron estava envergonhado e com medo de se aproximar do altar. Moshe disse-lhe, por que você está envergonhado? Você foi um Bahar, você foi um escolhido para isso, um eleito para isso. Qual o significado do versículo 6? Vamos dar uma olhadinha, uma pequena olhada no versículo 6. Diz o seguinte, capítulo 9, versículo 6 de Vaikra. Moshe disse, quando isso que Deus vos ordenou terminar for feito, então a glória de Hashem, a kavod do Eterno, aparecerá para vocês. Isso está no versículo 6. Qual o significado do versículo 6? Os comentaristas notam que o significado do versículo 6 não parece muito claro. Moshe declara ao povo de Israel, quando isso que Deus vos ordenou terminar for feito, então a glória de Deus aparecerá para vocês. Mas ele não parece esclarecer a que está se referindo. Ibn Ezra argumenta que o versículo 6, Moshe está se referindo aos detalhes específicos nos versículos 2 ao 4. Porém, a nível literal, isso é difícil de ser aceito porque as ordens de Moshe deu ao povo de Israel por intermédio de Aaron, nos versículos 2 e 4, foram executadas de fato, no versículo 5, que diz o seguinte, eles trouxeram o que Moshe ordenou para a frente da tenda da reunião, e a comunidade inteira veio e se postou diante do Eterno. Assim, Moshe não estaria encorajando o povo no versículo 6 a fazer algo que eles já tinham feito. Outros comentaristas, como Siforno, afirmam que Moshe estava instruindo o povo sobre o conceito de semichá, de imposição de mãos, de que aqueles que oferecem um sacrifício devem colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal antes de ele ser sacrificado. Então nós temos aqui mais um ato de semichá, mais um ato de imposição de mãos, que era quando o indivíduo que tinha cometido diversos tipos de hadatim, diversos tipos de pecados voluntários ou involuntários, impunha as suas mãos sobre a cabeça do animal e confessava diante do Kohen os seus hadatim, os seus desvios de Torá, os seus pecados. Porém, no plano literal, é difícil de aceitar que essa era a intenção de Moshe com as palavras quando isso que Deus vos ordenou terminar é feito, então a glória de Deus aparecerá para vocês. Pois por que um evento tão grande como a vinda da presença divina para dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, seria especificamente alcançado pelo ato da semichá, da imposição de mãos? É claro
a explicação do Targum Yonatan não é literal. Nós ficamos então sem uma explicação satisfatória em termos literais sobre o que se referia Moshe no versículo 6 e por que Rashi, que explica todas as dificuldades que surgem no plano literal, não tratou dessa questão tão significativa. A explicação é a seguinte: Rashi não fez nenhum comentário aqui porque achava que o assunto já estava evidente. Então é comum nas explicações de Rashi alguma coisa ficar vaga, porque Rashi espera que o leitor, que o estudante, compreenda isso como algo óbvio, ok? Então, quando Rashi estava estudando algo sobre a Torá, encarava que aquilo era óbvio, ele não fazia um comentário, porque ele acharia algo redundante. Nos versículos 2 a 4, nós lemos como o povo recebeu as instruções de Deus para trazer animais ao tabernáculo, a fim de serem sacrificados. E no versículo 5 nós lemos que ele seguiu essas ordens. Então, como o povo estava à entrada, juntamente com os animais que haviam sido ordenados para trazer, Moshe declarou no versículo 6: quando isso que Deus vos ordenou terminar for feito, então a glória de Hashem aparecerá para vocês. Ou seja, quando os animais que eles tinham trazido fossem de fato sacrificados pelos sacerdotes, então a presença divina apareceria. Então seria quando eles tivessem trazido os animais diante dos Kohanim, então assim a presença divina, a Shekhinah, apareceria diante de todos. Assim a Torá continua relatando no versículo 7 como Moshe instruiu a Aaron a trazer esses sacrifícios. Diz o seguinte, abre aspas, Moshe disse a Aaron: aproxima-te do altar do Hamizbeach e prepara a tua oferenda de Hatat, de desvio de Torá, e a tua oferenda queimada, expiando por ti e pelo povo, e prepara as oferendas, etc, etc, etc. Então, novamente, um dos ofícios naturais da vida de um Kohen, da vida de um sacerdote, ou de um Mashiach, alguém que foi untado para exercer um serviço público, um serviço comunitário, ou seja, eles eram utilidades públicas, era espiando pela própria pessoa e pelo povo. Então, de fato, mais uma vez, nós temos a compreensão, nós temos a ratificação da Rabbanut, mostrando que, de fato, é algo que nós vamos ver centenas de vezes aqui nos comentários, que o Kohen, o Mashiach, aquele que foi untado, aquele que foi ungido, espiava por si mesmo, por sua família e pelo povo. Ok? Então, ele de fato ele era um intermediário. Ele exercia esse papel de conectar as pessoas a Hashem, assim como Yosef, dentre outros tzadikim da história do nosso povo de Israel. Porém, isso deixa o leitor com a pergunta: qual a conexão entre a oferenda do povo em particular e o aparecimento da presença divina? Então, repetindo, qual era a conexão entre a oferenda do povo em particular e o aparecimento da Shekhinah, a presença divina? Qual a conexão entre esses dois aspectos? Rashi não tratou desse assunto aqui porque A, ele não é crucial para a compreensão do versículo, e B, ele esclarece o assunto em um dos seus comentários posteriores. Rashi explica abaixo, em seu comentário para o versículo 23, que o versículo 6 foi dito por Moshe em resposta a uma reclamação do povo de Israel, quando disseram o seguinte, abre aspas, Moshe é nosso mestre, Moshe Rabbeinu. Todo esse esforço que nós fizemos foi para que a presença divina Shekhinah habitasse entre nós, de forma que pudéssemos saber que fomos perdoados do ratat, do pecado, do desvio da Torá, do bezerro de ouro. Moshe respondeu: quando isso que Deus vos ordenou terminar for feito, então a glória de Hashem aparecerá para vocês, conforme o versículo 6. Assim, Rashi deixou claro que não era esse sacrifício sozinho responsável para trazer a presença divina ao Mishkan, ao tabernáculo, mas sim a contribuição coletiva de todos os esforços do povo de Israel que culminou com esse sacrifício. Então, é aquela velha história que nós temos aqui vulgarmente numa expressão que é: uma andorinha sozinha não faz verão. É necessário toda a contribuição do povo de Israel, do Am Israel, para que todas as nossas dificuldades possam ser sanadas, possam ser resolvidas. É necessário o esforço conjunto de todos, e não só de algumas pessoas seletas. Apesar da elevação de Moshe Rabbeinu, de Aharon, era necessário um trabalho da parte de todas as pessoas de Am Israel, do povo de Israel. Assim, Rashi deixou claro que esse não era um sacrifício sozinho responsável para trazer a presença divina, Shekhinah, ao Mishkan, mas sim a contribuição coletiva de todos os esforços do povo de Israel que culminou com esse sacrifício. Baseado no que foi explicado acima, nós também podemos explicar o comentário de Rashi para o versículo 7, que diz o seguinte, abre aspas, Aaron estava envergonhado com medo de se aproximar do Hamizbeach, ou seja, do altar.
A princípio isso é difícil de ser entendido, já que estamos falando aqui do 8º dia de inauguração, o que significa que Aharon já tinha estado perto do Hamisber, perto do altar, durante 7 dias. Assim, porque agora, de repente, ele deveria ficar envergonhado e com medo. Porém, levando em conta a explicação anterior, nós podemos entender que Aharon sabia que esse sacrifício seria responsável pela vinda da presença divina ao tabernáculo. Assim, nós podemos perceber que Aharon teria sentido um temor extremo ao considerar as extraordinárias consequências de seus atos. Então, Aharon já estava, vamos dizer assim, traumatizado com a experiência que ele tinha vivido no episódio do bezerro de ouro, ok? E estar ali no 8º dia, um dia tão especial diante do Hamisber, diante do altar do Eterno, fez com que Moshe se sentisse melindroso diante de tamanha responsabilidade, uma vez que ele sabia que a consequência daquele sacrifício que seria levado no 8º dia no altar, no Mishkan, no tabernáculo, atrairia a presença divina. Ok? A Shekhinah, a Kavod de Hashem, o peso, a glória de Hashem estaria diante de todo o povo. Então isso fez com que Aharon se sentisse melindroso. Uma última palavra sobre essa questão. Embora Moshe tenha recebido a Torá de sua fonte divina e transmitindo-a ao povo aqui embaixo, Aharon de fato fez a presença divina descer à terra. Da mesma forma, nesses momentos finais da Galut, do exílio, é a abordagem de Aharon, é a abordagem de Arão, de trazer o povo de Israel mais próximo do cumprimento da Torá, que trará a presença divina de volta para a terra novamente. Pois sobre esse aspecto, a tarefa de Aharon é até maior do que Moshe, o estudo da Torá. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashah Shemini, que foi desenvolvido no ano 5732. Então, apenas você estudar a Torá. Não basta apenas praticar a Torá a nível privado, na sua casa, que é o primeiro aspecto. Você praticar é o primeiro aspecto. A prática pessoal, a aplicação pessoal é o primeiro aspecto, após o estudo, claro. O segundo processo é transmitir todo o aprendizado, toda a sua vida prática diária de Torá, toda a nossa vida prática diária de Torá, tudo aquilo que nós estamos absorvendo, às pessoas ou ambientes que nós transitamos. Na nossa casa, para com os nossos vizinhos, no nosso bairro e assim por diante. Sempre ampliando o alcance da luz da Torá às pessoas, ok? Apenas dentro desse aspecto nós conseguiremos atrair a Geulah. Apenas dentro desse tipo de prática nós iremos apressar a vinda de Mashiach. Apenas nesse aspecto nós conseguiremos cumprir a nossa missão, o nosso mazal. Questões clássicas. Que bênção Aharon deu ao povo? Que brahá Arão deu ao povo? Conforme o verso 22. Vamos dar uma olhada agora no verso 22, capítulo 9 de Vaikra, Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 9, versículo 22. Aharon ergueu suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Então ele desceu de onde ele tinha preparado a oferenda de Hatat, a oferenda queimada e a oferenda de Shelamim, oferenda de paz. Moshe e Aharon entraram na tenda da reunião e Moshe ensinou a Aharon como oferecer o incenso. E quando eles saíram, abençoaram o povo. A glória de Deus foi então revelada para todo o povo. Revod Adonai el kol ham. Segundo Rashi, a bênção que Aharon deu ao povo foi a seguinte: a bênção sacerdotal. Yevarechecha, que Deus te abençoe. Yair, que Deus faça sua face brilhar. Isa, que Deus erga a sua face. Ou seja, é o Birkat Kohanim, é a bênção sacerdotal. Segundo o Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, embora a bênção sacerdotal seja registrada posteriormente na Torá, conforme Bamidbar, Números capítulo 6, versículo 23 a 26, ela já tinha sido ensinada a Moshe, que então ensinou a Aharon. Segundo Maskil le David, Rashi concluiu que Aharon deve ter feito a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim, aqui, pois ele deu essa bênção sozinho, diferente do versículo seguinte, onde ele dá uma bênção junto com Moshe. Presumivelmente, Aharon fez uma bênção que é exclusiva dos Kohanim, dos sacerdotes. Segundo o Baal HaTurim, as 3 bênçãos sacerdotais correspondem aos 3 sacrifícios que Aharon ofereceu. Abre aspas, que Deus te abençoe e te guarde, ou seja, do Hatat, do pecado, a luz de oferenda do pecado,
Que Deus faça sua face brilhar, correspondente à oferenda queimada que o povo de Israel deveria trazer para Jerusalém, para Jerusalém, quando viesse a ver a presença divina no templo durante uma festa. Que Deus erga sua face sobre ti e faça shalom para ti. Corresponde à oferenda de Shelamim, a oferenda de pazes. A bênção de Aharon. Versos 22. O que levou Rashi a concluir que Aharon fez a bênção sacerdotal especial quando a mitzvah, o mandamento de fazer esta bênção, ainda não tinha sido dado aos sacerdotes, aos Kohanim, conforme Bamidbar, Números capítulo 6, do versículo 22 a 26. Segundo o Ramban, responde que a mitzvah, o mandamento, realmente tinha sido dada, embora ela esteja registrada mais tarde na Torá, já que a Torá não está escrita em ordem cronológica. Porém, é difícil ser aceito que essa seja a compreensão de Rashi sobre esse assunto, uma vez que, falando de um modo geral, a Torá está escrita em ordem cronológica, e não se pode presumir qualquer exceção a esta regra, a menos que ela tenha sido declarada explicitamente por Rashi. Assim, em nosso caso, é pouco provável que Rashi tinha entendido que a mitzvah, o mandamento de dar a bênção sacerdotal, não estivesse registrada em ordem cronológica, já que ele não fez nenhuma menção a esse assunto. Segundo Maskile David, escreve que Aharon deve ter dado a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal aqui, uma vez que no versículo seguinte nós lemos que Aharon abençoou o povo novamente, juntamente com Moshe, não foi individualmente como nesse episódio. Então, é importante, no versículo 22, quando Aharon abençoa sozinho o povo, ele deve tê-lo feito de uma maneira que somente ele era capaz, ou seja, a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim. Porém, no plano literal, esse argumento é difícil de ser aceito porque nós não achamos nenhuma menção nas Escrituras de que Aharon, de que Arão, tenha sido consagrado por Moshe para dar o Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, nesse momento. B. A bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim, é uma mitzvah pertinente a todos os Kohanim, a todos os sacerdotes, e não somente ao Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Assim, por que Aharon abençoou o povo sozinho? B. De acordo com Rashi, Moshe também tinha o status, e tinha essa presença de um sacerdote nesse momento. Então, por que ele não deu o Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal também? Porque só Aharon transmitiu a bênção sacerdotal. Por que Moshe também não fez o mesmo? Assim, nós retornaremos à nossa pergunta original. O que levou Rashi a concluir que Arão fez o Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal especial, quando a mitzvah, o mandamento de fazer a bênção sacerdotal, ainda não tinha sido dada aos Kohanim, aos sacerdotes? A explicação é a seguinte, prestem atenção. É claro que Arão não realizou a mitzvah de dar a bênção sacerdotal, já que no plano literal, essa mitzvah, esse mandamento, ainda não tinha sido dada. A intenção de Rashi aqui é que quando Aharon desejou abençoar o povo de Israel, ele selecionou o texto da bênção sacerdotal, porque ele era apropriado para aquela ocasião em particular. Em outras palavras, embora a mitzvah, o mandamento de fazer a bênção sacerdotal, ainda não tivesse sido ordenada por Deus, não obstante, Arão escolheu usar as palavras desta bênção, até mesmo antes delas serem dadas, assim como os patriarcas que observaram as mitzvot da Torá antes mesmo de elas serem entregues, conforme Rashi comentou para o texto de Bereshit de Gênesis, lá atrás, capítulo 26, versículo 5, capítulo 32, versículo 5. Naquele momento, Aharon tinha recém-terminado o serviço do 8º dia de inauguração do Hamizber, o qual completou todo o esforço do povo de Israel para construir um santuário que seria uma casa para a presença divina. Eles devem fazer o santuário dedicado a mim, e eu habitarei entre eles. Isso está em Shemot, Êxodo capítulo 25, versículo 8. O trabalho desse dia final, o 8º dia, deveria ser concluído por Aharon somente conforme enfatizada por Moshe. Abre aspas. Meu irmão Aharon é mais merecedor e importante do que eu. Por suas oferendas e por seu serviço, a presença divina habitará entre vós, e vós sabereis que Deus o escolheu, conforme o comentário de Rashi para o verso 23. Assim, naquele momento auspicioso, quando Arão tinha completado finalmente o seu serviço durante aquele dia, era apropriado para ele oferecer uma bênção e uma oração para que todas as ações tivessem o efeito desejado, que a presença divina
entrasse no Mishkan, no tabernáculo. Rashi escreveu anteriormente na Parashá Pikudei, Parashá anterior, que a vinda da presença divina, Shekhinah, para o tabernáculo, para o Mishkan, seria um sinal de que Deus havia perdoado o povo de Israel por ele ter feito o bezerro de ouro, o episódio do bezerro de ouro. Embora Hashem já estivesse perdoado o povo de Israel no Yom Kippur, no dia da expiação anterior, não obstante, quando o tabernáculo estava completamente construído e foi consagrado, a presença divina, Shekhinah, ainda não tinha adentrado. Parecia que Deus ainda não tinha perdoado completamente o povo de Israel. Então, enquanto de pé no altar, diante do Hamizbeach, Arão disse as palavras da bênção sacerdotal, Birkat Kohanim, pedindo a Hashem, pedindo a Deus que concedesse perdão completo para o povo de Israel e que a presença divina entrasse no Mishkan, no tabernáculo, na habitação para o Eterno. Essa era claramente a tarefa de Arão, Hakohen Hagadol, pois havia sido ele que há pouco tinha oferecido a oferenda de Hatat, oferenda de desvio de Torá, oferenda de pecado, que era para tornar conhecido que Deus tinha concedido-lhe expiação por meio desse bezerro para o bezerro de ouro que ele havia feito. Então, um dos aspectos importantes aqui, nesse complexo livro de Vaikra, de Levítico, conforme toda a Rabanut comenta, é proposital que o livro de Vaikra seja um livro complexo, que trate de complexidade, de profundidade das mais difíceis de se trabalhar, é justamente para nosso exercício intelectual, nosso exercício espiritual, sobretudo, é que fica notório que em relação aos Hatatim, aos desvios de Torá, aos pecados mais pesados, aos pecados mais graves, aos pecados a nível nacional para todo o povo de Israel, sempre era um animal. E quando era individual, quando era um problema mais individualizado, quando eram Hatatim, desvios de Torá, pecados involuntários, de menores proporções, em termos negativos, obviamente, então poderiam a pessoa oferecer um pombinho, uma pombinha rola pequena, até mesmo sal, alguns elementos de verduras, ervas. Então, quando eram aspectos, vamos dizer assim, menores em termos de problema, em termos de hatat, de pecados, então eram oferendas menores, mas a nível nacional, então eram bezerros, eram animais maiores. Então, continuando, pessoal. A gente escreveu anteriormente na Parashá Pikudei que a vinda da presença divina para o tabernáculo seria um sinal que Deus havia perdoado o povo de Israel por ter feito o episódio do bezerro de ouro. Então, diante do altar do Hamizbeach, Arão disse as palavras da bênção sacerdotal pedindo a Deus que concedesse perdão completo ao povo de Israel e que a presença divina entrasse no tabernáculo. Essa era claramente a tarefa de Arão, pois havia sido ele que há pouco tinha oferecido a oferenda de Hatat, que era para tornar conhecido que Deus tinha concedido a expiação por meio desse bezerro para o bezerro de ouro que ele havia feito. Então, o bezerro de ouro, o problema do bezerro de ouro, o episódio do bezerro de ouro, foi a nível nacional. Todo o povo tinha cometido aquele hatat. Então, não era possível, não era compatível a esse problema tão grave apenas trazer sal, algumas especiarias pequenas. Então, quando era algo de maior gravidade, então trazia-se animal. Então, com certeza, isso significa o aspecto de verter sangue, ok? Somente sangue para esses hatatim mais graves. Isso é notório em toda a literatura da Torá. Em toda a literatura sagrada, nós percebemos que para pecados mais graves, animais maiores, ok? Não, claro, dependendo do pecado, você tem que trazer um elefante, nada disso. Dentre os animais que eram sacrificados no Mishkan, no tabernáculo, dos maiores para os pecados maiores. Para aqueles pecados, uma proporção menor de problemas, aí sim, especiarias, até mesmo sal, farinha, medidas de farinha, para que fosse perdoado aquele hatat, aquele pecado que a pessoa tinha cometido, involuntariamente ou voluntariamente. Assim Arão disse: que Deus te abençoe, foi dito, já que o povo de Israel poderia estar imaginando como Arão, que construiu o bezerro de ouro, poderia obter expiação para esse hatat, para esse desvio de Torá, portanto pecado. Arão enfatizou, abre aspas, que Deus o abençoe. Ou seja, que Deus, Ele próprio, daria a bênção do perdão.
Que Deus faça sua face brilhar sobre ti. Ou seja, que o povo de Israel encontre benevolência, chesed, misericórdia aos olhos de Deus. Que Deus erga sua face sobre ti. Em seu comentário para o versículo, Rashi explica. Ele deveria aplacar sua ira. Assim, nesse contexto, Arão estava pedindo para o Eterno que perdoasse o povo por ter feito o bezerro de ouro, ou tivesse lhe provocado a construir o bezerro de ouro. Não obstante, até mesmo depois da bênção de Arão, no versículo 22, ainda era necessário que Moshe e Arão dessem uma bênção adicional juntos no versículo 23, pois a bênção de Arão estava relacionada a um assunto que lhe interessava pessoalmente, a expiação do bezerro de ouro. A bênção conjunta de Moshe e Arão, no entanto, seria uma bênção geral para todo o povo de Israel, que todo o seu trabalho na construção do Mishkan, no tabernáculo, gerasse frutos. Abre aspas. Eles disseram que o deleite de Deus, nosso Deus, esteja sobre nós, conforme Tehillim, Salmos, capítulo 90, versículo 17. Que seja a vontade de Hashem, que a presença divina repouse no trabalho de suas mãos, conforme o comentário de Rashi para o versículo 23. Vamos às faíscas da Hassidut, antes de nós nos aprofundarmos ainda mais sobre essas questões. Por que Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, que foram fulminados, entraram no santuário embriagados com vinho, conforme o comentário de Rashi? O que acontece, amigos? Quando Nadav e Avihu, os primeiros filhos, os Kohanim, filhos de Aharon, de Arão, que foram fulminados, por que eles foram fulminados? Conforme o Humash, Torá de Moshe, da editora Sefer, o comentário que está lá é o seguinte, que logo após a morte lastimável dos filhos de Aharon, que viviam, que tiveram toda a experiência, todo o aprendizado, diante de seu tio Moshe, diante de seu pai Aharon, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, mesmo assim, quando eles praticaram o ato da psicotropia, quando eles ingeriram psicotrópicos, quando eles beberam vinho focados numa intenção psicotrópica, ou seja, de ficarem embriagados, fora de sua razão, eles foram fulminados. E a explicação rabínica e óbvia da Torá, sobretudo, é que o Eterno exige de cada um de nós seriedade, com os nossos níveis de consciência ativados diante dele. O Eterno requer de cada um de nós que nós vivamos diante dele com total e plena consciência dos nossos atos, dos nossos defeitos, das nossas falhas, também das nossas qualidades. O Eterno exige de cada um de nós um serviço, uma avodá, um serviço divino, feito de forma consciente, em todos os nossos níveis de consciência, em todos os nossos níveis de neshamot, todos os nossos níveis de alma. O Eterno requer de nós uma entrega total, integral das nossas vidas diante dele, e não de forma inconsciente, através de psicotrópicos, através de substâncias que tiram a nossa razão, seja através do alcoolismo, que é um hatat grave, é um pecado grave, o alcoolismo na Torá, ratificado pela Rabanut como um dos grandes perigos do nosso povo é a psicotropia. A psicotropia, inclusive, ela é tratada como feitiçaria na Torá, ou seja, a pessoa que ingere drogas, sejam drogas legais, legalizadas pela Constituição, ou seja, uma pessoa vai numa farmácia, pega lá remédios, mas não com objetivo para se curarem, não objetivos médicos. Ela possui uma assinatura médica, alguém que de fato foi lá, averigou sua saúde e possibilitou que ela tomasse aquele remédio dentre uma determinada medida, numa determinada medida específica para a sua saúde, é para o bem do seu corpo. Não com esse objetivo, não com objetivo médico, mas com o objetivo de estar dopado. E com das desculpas mais estapafúrdias de que a mente fica desprendida quando a pessoa está sem consciência. Não há nenhuma razão, não há nenhuma intelectualidade na psicotropia. A única coisa que a pessoa fica quando ela está dopada, seja por qualquer tipo de droga, é se tornar um verdadeiro panaca. O Talmud diz que uma pessoa que ingere psicotrópicos, ela parece com alguns tipos de animais, porco, macaco e leão. Algumas pessoas, dependendo da reação química que elas vão produzir ao ingerirem psicotrópicos, ou elas parecem com porcos, praticando coisas detestáveis, nojentas, coisas absurdas e anti-higiênicas, ou elas ficam iguais a macacos, fazendo palhaçadas de forma selvagem, sem nenhum critério, ou elas se tornam leões, ficam valentes a praticarem coisas
que no final das contas não é Torá. A psicotropia na Torá é considerada feitiçaria, uma avodah zará. Na tradução, na primeira tradução do Tanar para o Ocidente, para o grego, que é a Septuaginta, uma das palavras para feitiçaria é traduzido como pharmakeia ou pharmakon, que significa feitiçaria. Muitas práticas das nações, para entrarem em conexão com os seus deuses, com aquilo que eles chamavam de deuses, que na verdade era pura criatividade, era pura distorção de sua consciência, de suas imaginações, para entrar em contato com as suas mais profundas imaginações, ou seja, aquilo que eles chamavam de deuses, eles ingeriam gases de enxofre, diversos tipos de gases tóxicos, cogumelos, incensos e especiarias específicas, para que lhes tomassem a consciência. Isso não passa de plena bruxaria. Pharmakon, pharmakeia, é bruxaria, feitiçaria. Buscar substâncias psicotrópicas é bruxaria para a Torá sagrada. Nos templos, entre os helênicos, como por exemplo no templo de Delfos, os oráculos de Delfos, ingeriam gases tóxicos e pronunciavam palavras incompreensíveis, buscando profetizar, dizerem coisas sobre o futuro. Então todo e qualquer ato de psicotropia, seja através de fumo, inalação ou bebida, é considerado feitiçaria para a Torá. É uma avodah zará, um serviço estranho, é um serviço de idolatria. O que acontece aqui com os filhos de Aharon, Nadav e Abihu? Eles sabiam exatamente qual era o horário, os horários específicos para apresentarem os seus sacrifícios diante de Hashem. Eles também eram Kohanim. Ora, eles sabiam de todas as regras do Mishkan, no tabernáculo. O serviço de Shacharit, Mincha e Arvit para os dias da semana, Avodá para os dias de Shabbat, para os Yom Tovim, para os dias de festa, feriados. Eles sabiam de todas as regras. E por que eles entraram no Mishkan de forma inapropriada? Porque eles foram consumidos e fulminados. Eles eram nobres, eles eram notáveis do povo de Israel. Eles eram filhos de Aharon, o Kohen Hagadol. Foram nomeados, justamente nomeados, foram selecionados pelo Eterno para exercerem o serviço da Avodá, o serviço divino no Mishkan, no tabernáculo. Por que eles foram consumidos? Porque eles foram fulminados. Logo em seguida, logo após a morte de Nadav e Abihu, o Eterno diz: não podem ingerir vinho antes de entrarem na minha presença. Ou seja, existe uma medida específica de vinho, ou seja, quando o Yain, ele tem uma quantidade de substância alcoólica. Através de uma específica condição, as bactérias começam a fermentar. Então, a fermentação de um produto é por causa de bactérias. Então, por isso, existe uma medida. Quando o produto ele é alcoólico, quando o vinho ele é alcoólico, o yain ele é alcoólico, e é chamado vulgarmente em português como bebida forte, existe uma medida para que a pessoa não se embriague. E dentro dessa medida, a pessoa pode fazer o lechaim. Mas não é para que a sua mente possa estar desprendida, não é para que a sua mente possa estar mais aberta a perceber o mundo superior, observar e absorver conhecimentos ocultos. E isso é bruxaria. Nós não dependemos de nenhuma substância para compreender nada da parte do Eterno. Existem substâncias lícitas que aí sim, cientificamente, contribuem para o nosso intelecto. Ômega 3, ingerir sardinha, salmão. Existem diversas substâncias lícitas que o Eterno criou para trazer maior capacitação ao nosso cérebro, para contribuir com a nossa sinapse, com as nossas conexões neurais, para melhorar, para aprimorar a nossa inteligência. Mas alguns dão as desculpas mais estapafúrdias. Não, mas é porque às vezes eu tenho problema de ansiedade, então eu fumo umzinho só para poder ficar tranquilo. Achando que o Eterno se acomplicia com essa situação. Cabe à pessoa buscar calma, paciência, domínio próprio, quando ela estiver nervosinha. Principalmente com esse nervosismo
for sem nenhum motivo, se uma pessoa está com ansiedade, cabe a pessoa ter domínio próprio e não descontar nas pessoas e não buscar nas drogas, nesse ato de feitiçaria, algo abominável diante de Hashem, fonte para que ela possa estar em paz. Muito pelo contrário, isso só irá trazer dependência. A pessoa nunca irá transcender a si mesma. A pessoa nunca irá amadurecer. A pessoa nunca irá crescer, se desenvolver na presença de Hashem, porque estará sempre voltada, sempre enraizada nesse ato de feitiçaria, de Avodah Zarah. Exercerem seus ofícios sacerdotais, bêbados, derrubando as peças sagradas. Imagina só, alguém bêbado joga um produto alcoólico e taca fogo no outro sacerdote porque brigou com ele de manhã, discutiu com ele de manhã. Imagina Aharon e Moshe discutindo um com o outro por serem irmãos, discussão de irmão, um taca fogo no outro, um xinga o outro, um perde a paciência com o outro dentro do Mizbeach. Se já é um problema fora do Mishkan, dentro do tabernáculo, fora do tabernáculo, quanto mais dentro. Então toda a precaução era pouca. O Eterno sempre disse: não imitem as nações, não pratiquem, não vivam, não absorvam nenhum hábito das nações. Todo tipo de psicotropia é para pessoas fracas, para pessoas que já se renderam a si mesmas e não conseguem força para venceres os seus problemas mais naturais, mais intrínsecos da vida. Não conseguem superar as dificuldades de trato, as dificuldades de convívio com as pessoas, as dificuldades da vida de trabalho, da labuta, de ir trabalhar, de voltar cansado do trabalho. Elas não conseguem, elas não querem, não têm interesse em enfrentar esses problemas de frente. Então elas se escondem através de psicotropia, através de fármaco, através de farmaqueia, de feitiçaria. Assim, não só que eles entraram no santuário para ficarem mais perto de Deus, como assim fizeram sob influência de álcool, de psicotropia, pois achavam que isso os ajudaria a se aproximar ainda mais, achando que o álcool elevaria a sua sensibilidade espiritual. Mas seu desejo pela espiritualidade estava desequilibrado. Nadav e Abihu simplesmente morreram porque ficaram tão perto de Deus que eles não queriam mais uma existência corporal, enquanto é realmente apropriado e admirável que para um filho do Eterno ter um intenso anseio por Deus, assim como Nadav e Abihu, a pessoa deve ser capaz de redirecionar a inspiração espiritual para dentro da vida cotidiana. Ou seja, a intenção de Nadav e Abihu eram das melhores, servir ao Eterno. Eles conheciam as regras, eles faziam tudo perfeito. Mas quando a pessoa começa em determinado momento a se achar tão correta, olha, eu faço shacharit, eu faço mincha, eu faço arvit, eu faço todas as minhas obrigações, eu cumpro com todas as minhas obrigações, eu tenho prazer nisso, eu me deleito nos mandamentos do Eterno. Mas quando ela começa, nesse nível, se considerar demais, e ela não percebe, ela começa a não perceber como ela está caminhando diante da presença do Eterno. E ela acha que ela já está pronta agora para poder começar a romper barreiras. Esse é o grande problema de muitas pessoas, começar a romper barreiras. Quando não é mais suficiente o básico para a vida das pessoas, elas começam a querer transcender. E nesse momento de transcender, elas ficam cegas por esse desejo. E elas começam a não enxergar mais a sua atual condição. E elas acham que as suas necessidades mais naturais já são o motivo suficiente para elas começarem a romper as barreiras. Ah, não custa nada eu beber isso. Porque no fundo, é a minha intenção. A minha boa intenção é essa, de transcender, de estar mais perto do Eterno. E quem diz que álcool aproxima a pessoa de Hashem? E quem diz que cocaína, maconha, qualquer tipo de coisa aproxima você do Eterno? Se tudo isso é apenas feitiçaria. Não vai aumentar a sua capacitação espiritual em nada, muito menos intelectual. A única coisa que ocorre com a pessoa é perder pudor. A pessoa perde pudores. A pessoa perde critérios. A pessoa perde inteligência. Manda uma pessoa que está dopada fazer conta, desenvolver grandes ciências. Imaginem só Albert Einstein desenvolvendo as suas teses
extremamente dopado, ou em qualquer nível de dopado, exercer cálculos matemáticos, físicos, grandes químicos. Imaginem só, grandes laboratórios. Se esse fosse um padrão, se isso fosse algo louvável, todas as academias, todas as escolas, todas as universidades, todos os cientistas estariam fazendo isso agora. A primeira coisa que eles fariam é entrar nos seus laboratórios e se dopar. Estariam ingerindo drogas. A primeira coisa. O porteiro iria cumprimentar. Bom dia, doutor. Bom dia, professor. E bom dia. Já se drogou hoje? Já ingeriu sua droga hoje? Olha essa inteligência, hein? O cara entraria na sua mesa de escritório. Pô, estou com tanta dificuldade. Sabe o que eu vou fazer agora? Fumar, cheirar, beber, para que o seu cérebro pudesse estar aberto a novas compreensões. Isso seria dado, concedido nas escolas. Mas é o contrário. Toda e qualquer medida de psicotropia é feitiçaria na presença do Eterno. Destrói o receptáculo que o Eterno nos deu, que deve permanecer santo, que são os nossos corpos. E sobre o fato de Nadav e Abihu terem sido fulminados, é porque eles serviram de caparot, eles serviram de expiação por todo o povo de Israel. Novamente, a morte de duas pessoas, aqui não foi Kiddush Hashem, mas por terem sido mortos, o Eterno, na sua rica misericórdia, fez com que a morte deles se transformasse numa capará. A morte dos dois tornou-se um efeito de capará, de expiação por todo o povo de Israel. A expressão é caparat hador. Devemos prestar mais atenção no tipo de jornada que nós estamos exercendo diante do Eterno. Que tipo de intenções, que tipo de atitudes nós tomamos diante do Eterno quando nós enfrentamos os nossos problemas? Em todas as adversidades, todos os obstáculos que nós encontramos, diante do Eterno, na nossa jornada de teshuvá, de retorno a Ele, como é que nós estamos resolvendo esses problemas? Nós estamos tentando romper as barreiras, transcender as nossas dificuldades, com embustes, com desculpas esfarrapadas, com soluções estapafúrdias? Ou nós estamos investindo a nossa conexão com Hashem, com um estudo adequado da Torá, um estudo literário da Torá adequado, com paciência, respeitando todos os pontos metodológicos? Isso é muito importante. Eu vou repetir isso todas as semanas, porque se faz necessário. Nós estamos investindo o nosso esforço intelectual no estudo da Torá? Nós estamos trocando o nosso tempo que deveria estar sendo para a Torá para coisas fúteis? Substituindo o nosso tempo para o estudo da Torá, para o estudo do Tanar, da Escritura Sagrada, com coisas fúteis? Se a gente for colocar um panorama, uma tabela de 24 horas no dia, quanto tempo nós temos dado para o estudo da Torá? Durante toda a semana, durante todos os 7 dias. Qual é o tempo que tem sobrado? Qual é o tempo determinado que está selecionado no nosso dia para a Torá? Ele é um tempo considerável? Ou nem mesmo isso tem ocorrido? Por experiência própria eu digo, todos os momentos, todas as circunstâncias que nós não investimos na avodá, no serviço divino, no estudo da Torá, nós nos afastamos terrivelmente da presença do Eterno. E se diante de Hashem, se diante do Eterno, 1000 dias naturais são estamos diante do Eterno quando nós estamos fracos, quando nós nos afastamos da Torá, então, consequentemente, nós nos afastamos do Eterno. É como se fosse 1000 anos de distanciamento do Eterno quando nós cometemos hatatim, pecados. E esses hatatim, principalmente os mais corriqueiros, os mais recorrentes, ocorrem quando nós não investimos tempo no estudo da Torá e na avodá, no serviço divino, nas rezas da manhã, da tarde e da noite. A nossa rotina não deve ser algo onde nós só praticamos a Torá no Shabat. É um erro terrível não investir nessa plataforma primeira
da mais básica, quanto mais firme, quanto mais profunda forem nossas bases, que é o estudo e prática da Torá, a avodá, o serviço divino, a Gemilut Hassadim, as ações de beneficência, maior será a nossa edificação, mais firme será a nossa edificação na presença do Eterno. Infelizmente, muitos querem pular as etapas, nem ao menos possuem base firme diante do Eterno, nem ao menos possuem as habilidades das mais basilares, das mais básicas, para que possam levar uma vida diante do Eterno adequada, e já querem pular as etapas, já querem estudar assuntos que estão completamente alheios às suas reais necessidades. E aí dá nisso. Pessoas que estão ingerindo ayahuasca, fumos ilícitos, bebidas ilícitas, mas eu vi fulano fazer. Do que adianta você ver uma pessoa fazer se você ainda não sabe nem o certo e o errado? Se você não possui nem mesmo o patamar mais básico de vida diante do Eterno, no nível mais literal, não consegue desenvolver a interpretação da Torá, do que adianta você fazer parte de diversos grupos, diversos nichos, diversos conhecimentos e tudo fica fragmentado, você só vai ficar cada vez mais confuso. Invista tempo e dinheiro no seu conhecimento básico da Torá, para que todo passo que você der, um após o outro, possam dar frutos, frutos verdadeiros diante do Eterno, em conexão, sobretudo, com Rav HaRabanim, o Rabino dos Rabinos, Yeshua Ben Yosef HaMashiach. Invista na sua conexão com Hashem, através da instrução rabínica do Mashiach. E você será capacitado a compreender todas as profundidades da Torá que você necessita. Cada indivíduo é um mundo. Cada um de nós somos um pequeno universo. De uma forma geral, nós possuímos as mesmas necessidades porque somos seres humanos. Mas em termos de temperamento, em termos de perfil, cada pessoa possui específicas necessidades. Existem determinadas necessidades específicas para mim, para o tipo de perfil que eu possuo. Existem determinados tipos de defeitos, tipos de erros que você pratica. Mas o Eterno, que vê todas as coisas, lhe conhece e sabe exatamente do que você especificamente precisa para resolver os seus problemas internos e externos. E não vai adiantar soluções versáteis para poder tentar solucioná-las. É como o Tzadik nos ensinou num machal, num comparativo ilustrativo, onde uma pessoa constrói um grande castelo suntuoso, mas na beira da praia, feita com areia. Igual aquele que foi construído aqui décadas atrás, no Rio de Janeiro, por um grande arquiteto, mas desmoronou. Suntuoso, apresentável, rico em detalhes, mas feito de areia. Cedo ou tarde, vai desmoronar. Qual é o resultado do meu e do seu investimento no estudo da Torá? É mais tempo para o Facebook? É mais tempo para entretenimento? Ou é mais tempo para o investimento na sua vida diante do Eterno? Psicotropia, que é feitiçaria, não vai ajudar. A música não vai ajudar. Fugir dos problemas não vai ajudar. Qual é o resultado das nossas mãos, nossos esforços no estudo da Torá? Algo a se pensar agora, para que nós não venhamos a repetir o mesmo erro de Nadav e Avihu, que conheciam as regras, conheciam plenamente a Torá, mas não se bastaram com aquilo que eles tinham de básico. Queriam exercer uma ideia própria. E quando nós exercemos ideias próprias, concepções próprias, quando nós começamos a nos sentir autônomos, o Eterno devidamente nos pune. Que o Eterno abençoe nossas vidas,
Que o Eterno nos ilumine, nos dê paciência. Que o Eterno abençoe o nosso intelecto, a nossa espiritualidade e o fruto das nossas mãos diante dele. Que o Eterno nos ajude na nossa caminhada de Teshuvá, principalmente nesses momentos últimos da galuta, do exílio, do nosso exílio nas nações. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Shabbat Shalom Lekulam. Compartilhe com todos esse material, com todos aqueles que desejam verdadeiramente aprender a Torá. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Até mais, pessoal. Mas, pessoal,